Aqui uma mensagem, né, para que os irmãos possam estar aí meditando, falar um pouco a respeito da existência, a nossa existência, né, a existência de todas as coisas, e vou falar algo também relacionado ao tempo, relacionado ao passado, ao presente, ao futuro, né, para que nós possamos estar enxergando assim um pouco a respeito da realidade, né, a estrutura da realidade, para que os nossos sentidos possam estar voltados naquilo que realmente é importante, né, naquilo que interessa, naquilo que traz esperança. Sabe, irmãos? Então, a nossa percepção de tempo, né, todos nós aqui sabemos, desde quando nós começamos a estudar, né, na própria escola, a nossa percepção de tempo ela é dividida em três partes, certo? Que é o passado, né, o presente e o futuro. Então, eu meditando sobre isso daí, eu lendo um pouco sobre isso, o pensamento de alguns filósofos a respeito disso daí, porque isso daí leva o homem a alcançar níveis assim, de pensamento bem elevado, porque é algo bem transcendente, né? Aquilo que está ligado com o passado, presente e futuro, você começa a meditar em cima disso daí. Então teve alguns conceitos de Santo Agostinho que me chamou muito a atenção, tá? Então quando eu li um pouco sobre ele, né, sobre o entendimento que ele tem a respeito disso daí, a conclusão, né, que eu cheguei é que é fácil de perceber, é que a única parte que realmente existe é o presente, né? Só o presente existe. O passado, ele não existe. Tá certo? O futuro também, ele não existe. Isso aí é algo bem que a gente às vezes não bem pensa. filosófico, né? Nós não pensamos muito. Mas o passado é algo que já existiu, já aconteceu, que não existe mais. Tá certo? Então, se o passado não existe, o passado não nos interessa. Tá certo? Então tem aquela questão da pessoa fica remoendo o passado, ele fica trazendo o passado para o presente, ele passa a sofrer com aquilo. Duplamente. Tá certo? Mesmo quando o passado remete ele às coisas agradáveis, as coisas boas, as boas lembranças. É gostoso, né, estar lembrando, né, das boas coisas, né? Mas só que não deixa de ser ilusão do que já passou, né? Aquele homem que se diz bem sucedido aqui na Terra, né? Fala, puxa, eu já tive lindas mulheres, eu já fui um atleta, já fui campeão, né, em determinado esporte. Quer dizer, isso daí, para ele, aquilo não existe mais, né? Então, por outro lado, também o futuro é algo que não existe. Por mais que você, né, procura adquirir as coisas ou procura estudar, fazer alguns cursos para ter um futuro melhor, mas o fato é que aquele futuro, ele não existe. Podemos dizer que o futuro pertence a Deus, né? Algo que as pessoas dizem, e realmente o futuro pertence a Deus. Nós não sabemos. Agora há pouco estávamos até comentando sobre o futuro, não é verdade? O que está aí para acontecer com a economia, quer dizer, tudo isso daí, nós temos previsões, elas podem ser feitas, mas nós não sabemos, né, que realmente aquilo vai acontecer, tá certo? Pode vir até um meteorito em direção à Terra, tá certo? Que tudo indica, até
faz os cálculos ali para saber direitinho a data, né, que aquele meteorito vai atingir a Terra. Mas isso é futuro. Se ele vai atingir ou não, ninguém não sabe. Porque o futuro, ele na verdade, ele não existe. O que existe é o agora. Isto sim existe. Esse momento que nós estamos aqui, tá certo? É o momento que existe. Né? Eu fiz eu estava lendo você falando de meteorito, né? Eu estava lendo, tem um meteorito que ele tem uma possível rota de colisão com a Terra. Possível rota. A chance dele colidir com a Terra é pequena, muito pequena. É 1 em 10 milhões. Uma possibilidade em 10 milhões. Então, é mais fácil você ganhar na Sena, na Loto, ou sei lá o que existe aí, do que o meteorito. Mas eu, de curioso e físico que eu sou, né? E eu peguei os dados científicos, as medições, né? Eu faço isso por diversão só. Mas eu peguei lá o meteorito, acho que ele tem 500 metros de diâmetro, alguma coisa assim. É um meteorito pequeno, na realidade, né? Em escala universal. 500 metros, mas 500 se ele vier metros, chocar a Terra... Mas se ele se chocar na Terra com a velocidade que ele está, eu fiz as contas lá, teríamos mais ou menos 20, como seria equivalente a 24 mil bombas de Hiroshima. Nossa, que divertido essa conta. Que divertido. Eu fiz essa semana, inclusive, olha que coisa. Só para exercitar. Só para, né? Aí eu fui lá, peguei os dados, né? Eu não tinha o que fazer, não estava sem fazer nada. Vocês viram como é que o físico se diverte, né? Calculando o fim do mundo. O físico se diverte calculando o fim do mundo. São 24.008 bombas atômicas iguais a de Hiroshima. Nossa, 24.008 bombas. 24.008 bombas. Se você considerar que o planeta Terra tem mais ou menos 30 mil cidades, seria o equivalente a uma bomba por cidade. Então, quer dizer, resumindo, Então, acabaria com o planeta. Então, E em escala universal, o meteorito de 500 metros é uma pedra, irmãos. Uma pedrinha de nada. 5 quarteirões. Você entendeu? É uma pedrinha, não dá nem uma montanha, né? Se você pegar uma montanha, tá certo? É uma pedrinha de nada. Se colidir com a gente, nós temos... Só por curiosidade, qual que é a velocidade dele atualmente? Atualmente acho que é 42 mil quilômetros por segundo. Nossa, é rápido, meu. 42 mil quilômetros em um segundo. Papai. Daqui até São Roque em 2 segundos. por se ele vai atingir a Terra ou não, nós não sabemos. Tem previsão de quando ele atingiria? 2175. Tá. Pode ficar que Uma venha o ocupação a mais para Pode nossa ver. geração. 2175 é a data provável de colisão dele. Mas o mais interessante é que, se você for comparar, eu falei 42 mil, né? 42 quilômetros por segundo. Ou seja, 42 mil metros por segundo. Essa é a velocidade. Entre 40 e 42 mil metros por segundo. Se você considerar uma bala de um revólver, que está na faixa aí de 400 metros por segundo, então nós teríamos assim uma velocidade quase que 1000 vezes a velocidade de uma bala. Mas quando ele entrar também dentro da Atmosfera? ele vai acelerar mais ainda, não? Não, ele vai desacelerar. Desacelerar. Perder energia na forma de atrito, né? Ele desacelera. Mas, como ele é muito grande em termos catastróficos, Não vai. né? Ele vai chegar no chão, dependendo de onde ele bater. Aí você fala assim, mas e se a gente soltar um foguete e explodir ele lá e tal? É pior, né? Porque você ia estar concentrado toda a energia num lugar só, agora você vai espalhar em todos os Vai lugares. destruir Não, o eles vão planeta desviar mesmo. para ele cair no oceano, mas ele caindo no oceano, ele vai causar um tsunami. Né? Muito grande.
Não Ficar é? inocente. De qualquer mas- jeito é catástrofe. Mas é Não, catástrofe. realmente, agora se isso vai acontecer ou não, por mais né, que existem essas previsões, o futuro ele Depois não existe. eu mando as contas para vocês conferirem para ver se eu estou certo. Eu vou conferir. Eu confio. Eu confio nos seus cálculos. Vou mandar para algum descendente de Einstein aí. Então, irmãos, o fato é este, né? Por mais que existem essas previsões, né? Pode haver os imprevistos neste caminho, né? De repente Júpiter pode atrair ele com Tem muitos fatores. Tem alguns fatores não é, aí não é pouco, é muito. pode estar nos protegendo, né? Além do fator divino, acima de tudo, né? Então, irmãos, o que nós percebemos é isso daí, que o passado que existe, isso é segundo Santo Agostinho, né? Existe o passado presente e o futuro presente. O passado presente seria o quê? Seriam as nossas recordações. As nossas Tá memórias. certo? Seriam as nossas memórias. Aquilo que você lembra ainda existe no presente. Tá certo? Existe dentro de você, na sua mente. Mas aquilo que você esqueceu não existe nem como passado presente. Não é verdade? Sim. Apagou mesmo, deixou de existir. E o futuro presente seria o que? As nossas esperanças. Não é verdade? E previsões. Você tem uma esperança. Né? Eu tenho a esperança de um dia eu ser um pastor. Tá certo? Então isso daí é o presente, o futuro é um desejo que você tem. Mas se você vai ser ou não, né? Tá certo? Agora, o Daniel é um pastor, ou seja, ele é presente, agora, isso aí existe. Tá certo, irmãos? Então eu achei isso daí bem curioso, essa colocação, né? Para que nós possamos entender melhor as coisas e valorizar aquilo que realmente deve ser valorizado. Eu vou ler aqui o que Santo Agostinho falou sobre isso. O passado é o tempo que se afasta de nós, de nossa consciência, de nossa percepção. É tudo que já não é mais palpável, simplesmente porque já se foi. Existia, já existiu, mas não existe mais. Amém? Chamamos de presente o agora, o tempo em que nossas experiências acontecem, no momento em que ocorrem. Isso. E o futuro, por sua vez, corresponde ao conjunto de todos os eventos que se concretizam na medida em que o tempo passa. Em outras palavras, o futuro é como o lugar onde estão prontos todos os fatos que presenciamos quando determinado período de tempo vier a transcorrer, por menos ou por mais extenso que seja. Né? Então, irmãos, com relação a isso, eu coloquei aqui alguns outros pensadores aqui. Né? William Shakespeare chegou a dizer o seguinte: lamentar uma dor passada no presente é criar outra dor e sofrer novamente, né? Que é um fato. Mário Quintana: o passado não reconhece o seu lugar, está sempre presente. Né? Então aqui não reconhece o seu lugar, está sempre presente na memória, né? Mas já não existe mais. Albert Einstein: a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Quer dizer, você quer separar
passado, presente e futuro. É uma ilusão, realmente. O passado não existe. Se está na sua mente, é ilusão. O presente também não aconteceu, se não aconteceu porque não existe. Então, é uma ilusão, tá certo? Por mais que você tenha as previsões, né? Agora, o que existe realmente é o presente, é o agora. Vocês vão entender porque que eu estou reforçando tanto isso dessa questão do hoje, do agora, do momento, né? Então, tem um outro pensamento de Shakespeare também, que ele disse o seguinte: o passado e o futuro parecem-nos sempre melhores, o presente sempre pior. Quer dizer, quem está nessa situação tem uma vida lastimável, né? Quando você fala assim, ele valoriza sempre o passado. Eu era feliz e não sabia. Ele era feliz e não sabia, e acredita que sempre vai ter um futuro melhor, né? Então, uma pessoa que vive só de ilusão, ele vive daqui que não existe, tá certo? Isso daí acontece muitas vezes, são pessoas que não conseguem enxergar aquilo de bom que tem acontecido na vida dele. São pessoas ingratas, que jamais conseguem agradecer, né, ao Senhor por tudo que tem acontecido, né, na sua vida. Então, irmãos, mediante a isso daí, eu acho que é interessante também eu ler, para eu chegar nas algumas conclusões que eu cheguei. Isso aqui também Santo Agostinho, tá? Os tempos, como afirma Santo Agostinho, existem na mente, o que em sua reflexão equivale a dizer na alma. Ele acredita que os tempos existem na alma, tá? O passado não existe mais, só é possível na alma do ser humano, por meio da memória. É o que a gente estava dizendo. É essa potencialidade humana que permite que as coisas passadas venham novamente à nossa presença. Apenas a recordação, portanto, apenas a recordação, portanto, é que torna possível falarmos em tempo passado. O presente, por sua vez, é o conjunto de nossas sensações e pensamentos do momento, aquilo que percebemos diante de nós e o que estamos cogitando. É a percepção e a consciência, né? No caso presente. Agora, finalmente, o futuro é a resposta. Nossas previsões, nossas esperanças. Aquilo que nós comentamos aqui. Agostinho disse também o seguinte, deixa eu ver o que seria interessante comentar aqui. Ele fala sobre a construção do eu. Desse modo, Agostinho, em todo momento, antes de falar do tempo, remete primeiramente à memória. É como se a memória fosse um recurso que interiorizasse a temporalidade. Os rastros de algo que já não existe mais, mas que está presente. Se o passado já se foi, o seu vestígio permanece atual na memória. O rastro é algo que existe em ausência do outro. É presença de uma ausência, como diz Derrida. Não há presença plena, nem uma ausência total. A imagem, o vestígio, permanece gravada mesmo depois que algo já passou. Por isso Agostinho, isso aqui quem disse Derrida que disse isso. Por isso Agostinho precisou da memória para falar do tempo. Então, irmãos, a conclusão que nós podemos chegar diante disso daí é o seguinte, tá? Para o Senhor Jesus, né?
a gente olhando dentro do contexto da palavra, para o Senhor Jesus, o passado, para o Senhor Jesus, ele não existe. Não é? O passado do Senhor Jesus não existe. O que você fez no passado, para ele não interessa. Tá certo? Então, quando nós olhamos lá, para Jesus, o que existe, o que importa é o que você é no presente. Tá? No caso vamos lá em João 8, capítulo 11, versículo 12, aquela passagem lá da Maria Madalena, né? O que acontece? Vamos ler aqui, João, capítulo 8, versículo, vamos ler 11, 12, e todos aqui conhecem, né, a passagem de Maria Madalena, que era aquela prostituta que foi pego em flagrante no ato do adultério, e que estava ali para ser cumprido o que estava escrito nos livros da lei, que ela deveria ser apedrejada até a morte, né? Então, o Senhor Jesus, né, ele diz que aquele que não tiver nenhum pecado, que atira a primeira pedra, e o que aconteceu ali, que aquelas pessoas, do mais velho até o mais novo, eles foram retirando, né? João 8, 11 e 12. 8. No 10, né? Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Então, veja bem, Jesus ele falou: vai e não peques mais. Aqui, o que o Senhor deixou claro para aquela moça, para aquela mulher, é o seguinte: olha, sabe, você pode mudar a situação da sua vida por completo. Porque eu vou olhar para você, quem você é hoje. Hoje, você é uma adúltera, sabe? Mas daqui a 1 minuto, daqui a 1 segundo, você pode não ser essa adúltera. Né? Daqui 1 hora, é o que vai passar a existir. Quem será você daqui 1 hora? Quem será você daqui 5 minutos? Quem será você daqui 24 horas? O que interessa para Jesus, para o Senhor, é o que você é no momento. Isso é o que importa para o Senhor Jesus. Né? É interessante essa. Então, olha só. Mateus, Jesus nem lembra de você no passado. Jesus não lembra mais de você no passado. Ele não lembra o que você fez. Que visão. Por quê? Mateus 7, 22 e 23. Deixa muito claro essa passagem de Mateus. Quando eu entendi, compreendi mais ainda, melhor ainda essa passagem de Mateus, depois que eu tive esse entendimento. Mateus 7, 22 e 23. Que diz assim, ó: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Passado. E em teu nome não expulsamos demônios? Passado. Passado. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Passado. Agora o presente. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Presente. Presente. Eu nunca te conheci. O que eles fizeram no passado não teve absolutamente importância nenhuma para o Senhor Jesus. O que interessa para o Senhor Jesus, o que interessava para o Senhor Jesus, o que eles eram no momento. E no 24 ele fala: todo aquele, pois, que escuta, não que escutou essas palavras, e as pratica.
pratica, não praticou. Não praticou. Interessante. Nossa, sensacional. Então, irmãos, Show. o que interessa para o Senhor é o presente. Né? Veja bem, isso aqui eu coloquei como A. Como B, não adianta você dizer, um dia ainda vou ser um servo fiel do Senhor Jesus. Porque o futuro também para o Senhor não existe. Não existe. Não adianta você planejar a sua vida. Tem aquela história, né, de um príncipe, né, que dividiu a vida dele em 4 etapas. Ele era um jovem, né? E o pai dele era uma pessoa temente a Deus. E o pai dele sempre falava para ele, olha filho, você tem que estar buscando, né? Busca o Senhor. Mas ele falou assim, eu sou muito jovem, né? Aí ele, como era uma pessoa assim, muito bem educado, né, pelos pais, ele organizava, né, via que o pai dele era muito organizado, porque o pai dele ele era um príncipe, né, um rei de um determinado reino. Ele também organizou a vida dele, separando a vida dele em 4 etapas. Né? Falou, bom, eu sou muito jovem, então na primeira etapa da minha vida eu quero me divertir. Eu quero ter esse período sem muitos abusos, né? Pensando no meu futuro. Não vou entrar em nada que pode me levar a algum vício, alguma coisa assim, para não ter o meu futuro comprometido. Mas eu quero ter um momento da minha vida, a primeira etapa é me divertir. Aí ele falou, eu nasci numa segunda etapa, eu quero me amadurecer em conhecimento. Eu quero dedicar aos estudos, eu quero dedicar aproximar mais do meu pai para adquirir cada vez mais conhecimento, me aproximar dos sábios, né, aqui do nosso reino. Eu quero, nessa segunda etapa, eu vou me dedicar para que eu seja uma pessoa sábia. Né? E a terceira é cuidando das coisas do meu pai. Até lá meu pai já está com uma determinada idade. Eu creio que ele vai querer passar essas responsabilidades para mim. E eu, como uma pessoa sábia, né, que eu conseguia alcançar esse nível, eu quero cuidar dos negócios do meu pai. E na quarta etapa da minha vida, eu quero servir única e exclusivamente a Deus. Né? Então, irmãos, o que aconteceu com ele? Ele não passou da segunda etapa. Ele morreu antes. Um acidente, né? Foi fatal e ele morreu antes. Ou seja, o futuro não existe. O que existe é o presente. O que você pode fazer para alguém, você deve fazer no presente. Agora. O que você deve pedir perdão para alguém, tem de ser agora. O futuro não existe, o passado não existe, o que existe é isso daqui. Né? O que existe para você na sua vida é esse momento. Você está aqui na igreja. Né? Você está do lado de pessoas que você ama, né? Você está aqui buscando Jesus. Então isso é o que existe. Para você, esse é o momento. Para você, o que existe é isso daqui. Para mim, é isso daqui. Né? Então, tem aquelas pessoas que podem dizer, mas só que o passado não existe, tá? Mas só que no passado eu cometi vários crimes, para Jesus não existe, mas para as leis do homem existe, porque eu vou ser preso. Tudo bem, mas no momento você não está preso, né? No presente você não está preso. O futuro seu pode ser mudado. Tá certo? Porque o que existe, o seu presente pode ser mudado. Né? Então, Jesus pode mudar o seu presente. Né? Porque é no presente que você vai buscar a Jesus. No presente que você vai buscar o Espírito Santo.
É no presente que você vai encher do poder de Deus na sua vida. É no presente que você vai receber a unção do Senhor na sua vida. Né? Não é amanhã, não é na semana que vem. Tá certo? Eu acho que eu já contei isso aqui, mas eu vou contar novamente o que aconteceu com o ovelha. Uma vez que eu cheguei com a ceia, né? Não era a época da ceia, puxa, mas a ceia hoje, eu gosto que me avise antes, eu gosto de jejuar antes da ceia, eu gosto de me preparar para a ceia, isso não existe. O que existe é um momento. E no momento vocês têm que estar bem com Jesus, preparado para o arrebatamento da igreja, preparado para a ceia do Senhor. Lembra das 10 virgens? Então, as parábolas, muitas parábolas começam a fazer até mais sentido. Depois que a gente começa a ter essa compreensão. Então, veja bem, para Jesus, o que existe, o que importa, é quem você é no presente. Né? Não adianta você dizer um dia ainda vou ser um servo fiel do Senhor Jesus, porque o futuro também não existe. E o item C aqui eu coloquei como conclusão. Por que o que importa é o presente? Porque é o presente que vai revelar para Jesus quem realmente você é. Né? Olha só. Ajuntar tesouros na terra não vale nada. Ajuntar tesouros no céu também não vale nada se você não estiver bem no presente. Se você juntou tesouros no céu há um mês atrás, que você fez a obra de Deus, que você se encheu do Espírito Santo, que você venceu o pecado, que você pisou em Satanás e seus anjos, mas isso foi uma semana atrás. Os tesouros estão lá, celestiais, os galardões estão lá, as recompensas estão lá. Mas se no presente você não estiver bem, Jesus fala: nunca vos vi nem vos conheci. Aquele tesouro você não vai ter acesso a ele. Então, não quis dizer nada. Não adianta um ministro de louvor falar: olha, eu fiz louvores que as igrejas do Brasil inteiro louvam os meus louvores, né? O meu galardão deve estar grande lá, mas se você é o rei dos céus. Se ele caiu no pecado, Jesus, o passado não existe. O que existe é o que ele é hoje, agora, no momento. Isto é o que existe. Olha, o que realmente existe, o momento. Tem eu estava vendo lá do Ray Comfort, não sei se vocês já ouviram, o evangelista, Ray Comfort. Você conhece ele? Não. Ray Comfort, é interessante. Teve um de vocês que me mandou algo sobre, acho que é a teoria da evolução, que ele que era quem entrevistava as pessoas. Não sei se foi o Daniel que mandou para mim. Não foi, não? Então, o Ray Comfort, ele evangeliza entrevistando as pessoas, né? Então, ele sai na rua como se fosse um repórter e começa a entrevistar as pessoas, e através das entrevistas ele começa, depois vou passar o link para vocês. Esse é demais, muito bom. Me parece que ele é americano. Então, ele está entrevistando, né, as pessoas, e nessa entrevista ele começa a cercar a pessoa, né, e começa a evangelizar as pessoas. Ele faz a pergunta, a pessoa responde. Então ele chegou para uma moça que se chama Alicia, né? Então o tema era mais sobre o Holocausto. Ele fez uma ligação do Holocausto
Acho que eu já vi alguma Você coisa já viu? assim. Vi. Que as pessoas foram Fui eu mesmo. completamente contra o Holocausto, né? E que depois elas radicalmente contra o Holocausto, aí ele virou a situação pro aborto. É, exato. Foi Né? eu que mandei isso aí. Foi você. Então ele mudou, ele mudou a situação pro aborto. Então a pessoa, ela né, foi radicalmente contra o Holocausto, mas né, a cultura americana é de as pessoas serem a favor, por influência, né, dos movimentos de esquerda, é ser a favor do aborto. Então ele fez esse paralelo, ele fez isso daí, que ele deixou as pessoas, ele conseguiu convencer as pessoas de que o Holocausto com o aborto não tinha diferença, né? Então ele conseguiu, é bem interessante. E teve uma delas, né, que de nome Alicia, né? Então a Alicia, ele conversando com ela, e depois o que ele fez? Disso daí ele começou a entrar na vida pessoal, né? na situação pessoal de cada pessoa ali, né? Então ele chegou para ela, começou a falar para ela sobre, aí você acredita no inferno? Ela disse, eu acredito, claro que eu acredito no inferno, e você vai para o céu ou vai para o inferno? Eu falei, eu sou uma pessoa boa, vou para o céu. Aí começou a perguntar para ela, você já mentiu alguma vez? Ela falou, não, já menti. Né? Aí perguntou para ela, você já, por menor que seja o objeto, você já furtou alguém? Você já roubou? Né? Ela pensou assim, já teve ocasião, né? Depois perguntou para ela, você já desejou alguém, né? Algum homem casado, alguma pessoa assim, no seu coração? Ela pensou, já, né? Aí ele falou, olha, aí ele perguntou, alguma vez você já, ele tomando como base os 10 mandamentos, né? Você alguma vez já usou o nome de Deus em vão, em alguma brincadeira, alguma piada? Já. Ele falou, olha, são 10 mandamentos, você já foi reprovado em 4. Chegou para ela e falou, olha, então, e a palavra de Deus fala que quem comete tais coisas não herdará o reino dos céus. Aí ela falou, é onde eu quero chegar aqui na pregação. Aí ela falou assim, não, mas o que manda é o meu coração. Que é um argumento muito usado, né? Disney adora. Não é verdade? O que manda é o meu coração. Então, ele falou, quer dizer, realmente Jesus vai olhar no momento quem você é. Ele falou para ela, o seu coração é de uma adúltera de coração, é de uma ladra, é de uma que blasfema contra Deus e de uma mentirosa. Então Deus vai ver o seu coração é isso daí. Então o que acontece? Jesus, ele vai ver quem a pessoa é no momento. Tá? Então, veja bem, Jesus vai ver quem a pessoa é no momento. No momento vai enxergar ela daquela forma. Aí a hora que ela teve aquele choque, né, que realmente ela sentiu que ela não iria para o céu, e ele falou, não, mas você chegou e falou, olha, você acredita que tem uma solução para você? Ela falou, teve alguém que morreu no meu lugar. Ele falou, exatamente, Jesus Cristo morreu no seu lugar. Você tem uma Bíblia em casa? Ele começou, né, a evangelizá-la, né? E ela saiu com aquela esperança, né? Aquela esperança de que tinha uma solução sim para ela. Então, irmãos, por quê? Jesus vai olhar quem a pessoa é no momento. Não interessa o que ele fez no reino dele, o que ele não fez no reino dele, quem ele foi no passado, para Jesus não interessa. O que interessa é o momento. Por isso, irmãos, que eu classifiquei aqui, isto exposto nos revela qual o maior mandamento para a salvação. Então, diante de tudo isto que foi observado, eu cheguei no maior mandamento para a salvação. Que esse mandamento é o mandamento que realmente vai, com garantia, toda a garantia possível, você estará com Cristo.
Alguém tem uma ideia de que mandamento seja esse? Para mim é o maior dos mandamentos. Amar. Não é este. Mateus. Alguém tem uma ideia? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Também não. Ixi. Mateus. É bom fazer um suspense, né? É a hora que toca aquela música. Mateus 24, Ai, meu Deus. 13. Leia. Leia. Posso ler? Pode ler. Ai, ai. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Muito bom. Bate com Ai. 1 Timóteo 6 lá da coroa. Aí está o segredo. Então, o que manda é a perseverança. Você se manter, né, correto até o fim. Não se sabe quando há de vir o Senhor. No momento que ele chegar, você está íntegro. Com relação ao galardão, eu escrevi aqui o seguinte: o galardão não consiste em recompensas por tudo que você fez no passado. Não dá a entender? Bom, estou construindo meu tesouro no céu, né? As obras. As Vai ser obras, salvo pelas obras. o meu porte em Cristo. Tá né? mandando tijolinho pro céu. Estou mandando tijolinho pro céu. Tá certo? Emprestei, não quis receber, ajudei a velhinha a atravessar a rua. Esse é um clássico. Né? Esse é o principal. Se você não Meu fez isso, tijolinho tá lá, ofereci outra face, né? Meu galardão só tá aumentando, só tá aumentando. Chegar lá, Tá certo? a mansão celestial. Uma mansão, tá tudo lá, tá certo? Então o galardão não consiste em recompensas, né? Ou em recompensar por tudo que você fez no passado, pois o passado não existe, né? Bom, Jesus- Você recebe o galardão Agora. pelo que você é, Sim. por quem você se tornou, por quem você é no presente. Então o seu galardão vai vir por quem você é hoje, no momento do arrebatamento. Você é quem? Você é parecido com Cristo, você tem a semelhança de Cristo, então aí você terá a sua recompensa. Amém? Walter, se me permite só uma colocação aqui. Nesse texto de Mateus 24, Jesus ele está falando, é muito engraçado isso. Jesus ele está falando do futuro. Você vai ver que o texto inteiro, Jesus está falando que no futuro, tal, quando for a vinda do Filho do Homem, vai ser assim, vai ser assado, vai ser assim, vai ser assado. Mas aí ele fala, aquele, olha só que engraçado, né, que perseverar até o fim. E nos versos anteriores ele fala assim, ó, no verso 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí ele conclui com aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, Jesus ele estabelece algumas possibilidades para a sua vida. Aí que cabe a nós fazer uma autoanálise e verificar até que ponto eu estou sendo escandalizado, até que ponto eu estou odiando as pessoas, até que ponto eu estou acreditando em falsos profetas, até que ponto eu estou compactuando com a iniquidade e fazendo com que o meu amor se esfrie. Até que ponto que eu estou deixando isso acontecer? Porque como disse o Valdo, quando vier o arrebatamento, Jesus vai olhar para quem você é, não para quem você foi. E quem você é no presente, muitas vezes,
é a junção das escolhas que você fez. E as escolhas que você fez impactam diretamente em quem você é hoje. Por isso que eu sempre tenho por lema, lá dentro de casa, o papai sempre chama a gente assim, faça boas escolhas para que no futuro você possa olhar para trás e falar, nossa, fiz boas escolhas, né? Mas não é só isso. É porque eu até estava conversando isso acho que com o Urias ontem. Que as escolhas que a gente faz vão moldando o nosso caráter e vão moldando o nosso presente. Então assim, se você se acostuma muito com determinada atitude na sua vida, por exemplo, todo final do dia a pessoa vai lá e, sei lá, senta no sofá e fica esparramado no sofá. Se ela fizer isso todos os dias, ela vai se acostumar com isso. A gente é assim. Todo dia quando você chega em casa, provavelmente a primeira coisa que você faz é puxar o celular do bolso e ver se não chegou nenhuma mensagem do WhatsApp. A gente se acostuma com esses hábitos. E isso é quem você é hoje. Se eu perguntar para você o que é que, no presente, o que é que você faz quando você chega em casa, você vai falar, eu tiro o celular do bolso e olho o WhatsApp. Então você vê como os seus hábitos vão moldando quem você é hoje. Por isso que a gente precisa fazer essa análise que o Valdo está falando. E com relação ao hábito, né, quem você é hoje, Jesus vai olhar você. Se você pratica a obra dele, não é com alguma intenção, uma intenção de, eu vou fazer isso para mim ter um futuro melhor. Futuro não existe. Tá certo? Essas atitudes, você tem que fazer elas como hábito. É hábito, algo que intrínseco, né? A você, ao seu caráter. Como hábito. Quando uma pessoa chegar e falar assim para você, puxa vida, você foi tão legal, como você me ajudou tanto, você vai começar a te exaltar, você vai pensar, puxa, não estou lembrado do que eu fiz para essa pessoa, porque você fez aquilo de uma forma espontânea, por hábito, porque aquilo faz parte de quem você realmente é, faz parte do seu caráter. Né? Então, isso daí que o Daniel falou. Então, você só vai conseguir fazer as coisas, tomar as suas atitudes, né, conforme Jesus Cristo tomaria, né, se realmente você for um com Ele. Tá certo? Uma nova criatura, conforme nós já conhecemos a palavra, né, irmãos? Né? Então, isso daí é interessante. Praticar. Você vai praticar as boas obras, não é para ser salvo, porque o hábito, você tem um hábito, você é daquele jeito, né? Aí você pratica as boas obras. Então, irmãos, essa é o que eu tinha que dar para trazer para os irmãos. Eu acho que seria oportuno a gente, já que o momento é esse agora, né? Vamos nos colocar diante do Espírito Santo. Valdo, eu só queria ler um versículo, está em Hebreus 3,13. Eu acho que tem muito com isso que você falou agora no final. Hebreus 3,13 fala assim: antes exortar-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Amém. Eu tinha procurado esse versículo. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, para Deus, o hoje aí é até maiúsculo. Deus, é número 14, né? Eu ia colocar esse versículo, depois eu esqueci de procurar. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Até ao fim. Exatamente. Então, a perseverança. E eu acho assim que Cristo não é um Deus de depois de amanhã, é um Cristo de agora, né? Por quê? Porque se Cristo está morando dentro de mim, o meu propósito é agir de acordo com a natureza do meu Pai. Se eu não estou agindo com a natureza do meu Pai, isso aí é uma prova que Ele não está em mim. Amém. Isso aí é interessante. João, capítulo 2, verso 28. Primeiro João, mas antes disso,
corroborando com o que a Eliette falou aqui, ó, aquilo que está lá em 1 João 5, não, 3, né? 1 João 3. Todo mundo tem 1 João aqui. E a aula é 1 João. 1 João. Talvez até essa daí, que é uma Raquel. Quer ver, ó? 1 João 3, que fala lá da semente que permanece na gente, né? 3, 9, que fala, ó, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Né? Quer dizer, não pode pecar porque a semente permanece nele. Então não tem como. Né? Isso aí é o que aconteceu com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele com tudo foi tentado, mas não pecou, porque a semente do Pai. Né? Glória a Deus. No 28, no 20, Falou qual que é? 1 João 2, 28 diz assim: e agora, filhinhos, permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, permaneçam. Exatamente isso. O 18 também, ou 5:18. E o 5:18 que a Karen tinha lembrado, que é parecido com esse que você acabou de ler também, Val. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então tá aí, no presente também, muito interessante. Glórias a Jesus, né? Que bênção, né? Você vê como que, né, os irmãos aqui tudo está integrado mesmo, né? Na doutrina de Cristo, na santidade, né, do Senhor. Meu Deus. Amém. Bênção, Posso? né? Assim, você estava planejando fazer um... Então, eu estava planejando ele aproveitar a palavra, né, semente esteja no nosso coração e através da oração, né, que esse momento, já que é a única coisa que existe é esse momento, vamos pedir para o Espírito Santo, né, realize mesmo a vontade de Jesus Cristo aqui na nossa vida, que nós possamos receber cada vez mais dele, né, e sermos crentes maduros, né, crentes fortes, crentes santos. Amém? No verso 4, ele fala assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então, o batismo põe a pessoa dentro da morte de Cristo. Tá certo? Então, vamos imaginar assim, a morte de Cristo como sendo um local. Quando eu me batizo, eu sou colocado lá, transportado para aquele local. Aí ele fala assim: para que como Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Porque se fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na Da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte: uma condição para que a gente possa receber a ressurreição é condição, que o texto está dando aqui. Você quer receber a ressurreição? Você quer ressuscitar tal qual Cristo ressuscitou? Então você terá que morrer tal qual Cristo morreu. Por que eu estou falando isso? Porque essa questão temporal que você está colocando, olha, para você receber agora a ressurreição, então você tem que ser colocado agora na morte com Cristo. Como é que se faz isso? Batismo. Batismo. Então, o batismo, embora ele esteja no passado, mas ele me colocou na mesma situação a que Cristo foi colocado.
Ora, se você, Valdo, se você é um engenheiro, você teve que cursar um curso de engenharia, certo? Certo. Se você é um advogado, você tem que cursar um curso de direito. Ora, se você é um cristão, então você tem que cursar um curso de cristão, entre aspas. Exatamente. Agora, o batismo, Tudo bem? ele está no passado, né? Não é? Ele não tem valor nenhum se você não perseverar. Até o fim, exatamente. Se no momento você não está em Cristo, ele não tem valor. Mas eu estava tentando lembrar aquele versículo que ele fala para que nós andássemos em boas obras. Qual que é o versículo? Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2. Mas seria interessante Porque ler a partir somos do 8. feitura sua. 8, né? É. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É presente. Andássemos. Nela. Presente. E aí, Já estáis ressuscitado com Cristo. e aí Presente. quando ele fala criados em Cristo Jesus, Já estáis nas regiões celestiais. a criação em Cristo Jesus ocorre exatamente por meio do batismo. Nós somos criados em Cristo Jesus a partir do momento que somos colocados nele, na sua morte e ressurreição, que é o momento da cruz, que está lá em Romanos 6. Fantástico. Muito bom, glória a Jesus. Amém, Valdo. Glória. Oração dos irmãos. 1 Pedro 2, verso 24. Aliás, vamos ler do verso 21. Diz assim, ó, presta atenção. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando o padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Eu gosto de sublinhar isso, irmãos. Pelas suas feridas fostes sarados. Está no passado. A cura para os nossos pecados, a solução para os nossos problemas, os milagres que você necessita na sua vida, eles estão lá na cruz. Então não se esqueça disso. Porque quando a gente se esquece disso, irmãos, a gente acha que é pela força do nosso próprio braço. E não é. Jesus Cristo já venceu. Se Ele já venceu, eu estou em Cristo. Portanto, a vitória, eu já tenho a vitória de Cristo. Ele me deu de graça. Por isso que chama graça, né? Então, tenha isso em mente, irmãos. Se você tiver a oportunidade de ministrar essa palavra aqui, ó, você não precisa ler o texto todo. Você pode chegar para a pessoa e falar assim, é o seguinte, Jesus morreu pelos seus pecados. Seus pecados, seus problemas, sua doença, sua enfermidade estão no passado. Tudo isso está no passado, está em Cristo. Essa é a palavra de evangelismo. Isso é evangelho, isso é boas novas. As boas novas são, você não precisa mais se preocupar. Jesus já fez o trabalho. Já está consumado. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Jesus. Quero que os irmãos lembrem-se disso aqui, porque essa questão da nova aliança, irmão, e isso que o Valdo trouxe aqui hoje também, é muito importante da gente lembrar. Isso liga muito bem com a questão da nova aliança. Eu percebo que liga muito bem. Que a gente tem que realmente olhar para o dia que se chama hoje. Não para o dia de ontem, nem para o dia de amanhã. Amém? Amém. Glórias a Jesus.